a principal função do pastor é o ensino. É transmitir essas instruções aos irmãos. Para Paulo, os pastores, eles são fundamentais para a vida da igreja, porque eles são propagadores de doutrinas. É tão importante para Paulo, que lá no capítulo 5, Paulo diz assim no versículo 16, que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de duplos salários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Paulo não era aqui nenhum sindicalista dos pastores, queremos aumento, queremos aumento. A ênfase do apóstolo Paulo é mostrar à igreja a importância que é você ter bons mestres. A importância que é para uma igreja ser representada por bons mestres, pessoas que instruem a igreja, que ensinam a sã doutrina, que protegem a igreja dos falsos mestres. Mas por que para Paulo a pregação e o ensino são fundamentais? Por quê? Primeiro, porque Paulo sabe que Deus alimenta o seu povo através da palavra de Deus. Ela é o alimento para o povo de Deus. E os mestres verdadeiros são aqueles que alimentam o seu povo através dessa palavra. Os presbíteros foram chamados e capacitados por Deus para serem mestres para o seu povo, para o povo de Deus. Muitas pessoas não gostam do tipo de sermão que nós pregamos aqui. Sermão que nós chamamos de expositivo. Eu já ouvi tantas coisas. Eu já ouvi pessoas falando, não, parece mais um estudo. Numa igreja que eu fiz parte, eu não conhecia sermão expositivo nem nada, mas eu tinha essas mesmas características na hora de pregar. E uma vez me disseram que eu não podia ser um pastor, e sim um professor de escola bíblica dominical, porque eu não sabia pregar. Tá, ok, pode ser que seja verdade isso mesmo. Mas o que estava na mente dessa pessoa quando ela disse que eu não sabia pregar? O que ela estava esperando de mim? Por que na mente dessas pessoas eu não servia para ser um pregador? Sabe por quê? Porque quando eu pregava, eu não mexia com as emoções das pessoas. Eu não chamava as pessoas à frente chorando como eles faziam. Eu não manipulava as emoções daquelas pessoas. Eu apenas explicava o texto bíblico. E para eles isso era apenas um estudo bíblico, não um sermão. Agora, o que você prefere? Que eu diminua a luz? Que eu peça para os irmãos tocarem uma música bem emocionante? Que eu fale num tom de voz mais baixo? E que eu manipule as emoções de vocês? Que eu conte uma história triste? Que eu os faça vir aqui à frente chorando? Para lá na fábrica, durante a semana, você se sentir vazio novamente? A palavra de Deus é que nos enche. É a palavra de Deus que nos dá força para lutar contra o pecado. O salmista disse isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista não disse assim, eu fui lá na frente chorando, emocionado para não pecar contra ti. É a palavra. Paulo sabe disso. A palavra é fundamental para a vida da igreja. A igreja tem que ser centrada na palavra, não nas emoções das pessoas. Uma igreja forte não é uma igreja emocionalmente abalada, mas é uma igreja centrada na palavra de Deus. Por isso que para Paulo, a palavra é fundamental, o ensino é fundamental, a instrução é fundamental. Por que nós adotamos então essa prática de sermão expositivo, onde o texto é aberto, exposto e aplicado à vida da igreja? Porque nós entendemos isso, que a palavra de Deus é central para a vida da comunidade. Para nós, pouco importa o que pensa o pregador. O que nós queremos, na verdade, é o que a palavra de Deus diz. Queremos saber o que ela tem a nos dizer. Nós não queremos historinhas bonitas. Nós queremos a exposição da palavra de Deus, porque é ela que norteia a vida de uma comunidade. É ela que fortalece uma comunidade. Por isso, a função de um bom mestre consiste em abrir o texto, explicar o texto e aplicar o texto à sua comunidade. Em muitas igrejas é servido comida podre, lavagem, lixo dos púlpitos.
Muitos pregadores pregam em 3 pontos. Abrem o texto, primeiro ponto. Segundo ponto, fecham o texto. Terceiro ponto, nunca mais voltam para o texto. E daqui para frente, fica a critério da criatividade do pregador. Comida podre, lixo, blá blá blá. Outra razão para adotarmos o sermão expositivo é que nós entendemos que o bom ministro é aquele que tem que pregar todo o conselho divino. O pregador não deve ser aquele que pinça do texto somente aquilo que ele quer. O pregador é aquele que prega todo o conselho divino. Estou pregando nesta carta de Timóteo. Algumas vezes vou me deparar com textos que eu não gostaria de pregar, mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu tenho que pregar todo o conselho divino. E o sermão expositivo proporciona exatamente isso. Nós não somos contra o sermão temático. Há espaço para isso. Charles Spurgeon é o príncipe dos pregadores. Ele só pregava tematicamente. Não somos contra o sermão temático e é importante e há espaço para isso. Porém, ele precisa ser produzido por alguém que domine bem, que maneje bem a palavra. Porque senão, meu filho, os sermão temáticos são uma tragédia para a vida da igreja, quando não bem preparado. Em muitos casos, o sermão temático é apenas usado para dar indireta nos irmãos. Vamos pensar numa situação hipotética. Acontece um caso de adultério na igreja, ou de outra imoralidade sexual. O pastor, ao invés de seguir o padrão de Mateus 18, ir lá confrontar particularmente, pessoalmente, o pecado do irmão, o que ele faz? Ele sobe no púlpito e ele prepara um sermão para dar indireta dessa pessoa. O alvo do sermão do pastor é apenas aquela pessoa que está com esse problema. É muito comum você ver isso. Quando nós expomos a Bíblia de forma expositiva, quando a Bíblia confrontar você, quando o sermão falar com você, não é indireta, nós estamos numa sequência. Você que veio no dia certo, na hora certa, para ouvir isso. E ponto. Nós pregamos expositivamente porque nós entendemos o valor que a palavra de Deus tem. A palavra, é o alimento do povo da aliança. Terceiro, por que para Paulo é importante a exposição do texto bíblico? Por causa da sã doutrina. Paulo sabe que a sã doutrina é a arma contra os falsos mestres. Paulo está lutando contra os falsos mestres. E qual é o antídoto? A sã doutrina. As sagradas letras. Como disse no sermão passado, falsos mestres, eles fazem de tudo para que você não conheça a palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para te afastar da palavra de Deus. Fala para o falso mestre que você quer começar um estudo bíblico na sua casa, com um grupo. Ele vai espernear. Fala para um falso mestre que você está estudando a teologia. Ele vai à loucura. O falso mestre é aquele que é capaz de abrir o texto em 1 Coríntios 3, 6, aquele famoso texto que diz: a letra mata, o espírito vivifica. Ele é capaz de abrir esse texto e usar contra você, estimulando assim você a não estudar a palavra de Deus. Porque para o falso mestre, um deturpador da palavra de Deus, ele vai dizer que a letra é o estudo bíblico, a teologia é a letra, e ele vai te dizer: não estude, viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. É assim que age o falso mestre, porque ele sabe que a sã doutrina é uma ameaça para o seu, entre aspas, ministério. Ele sabe disso. Então ele vai fazer de tudo para te manter distante de um estudo bíblico. Sei que vocês têm aqui experiências com isso. Muitos aqui saíram de igrejas em que eram pastoreados por falsos mestres. E certamente você já ouviu isso, eu tenho certeza absoluta. E isso não é por conta da minha bola de cristal. É porque eu também já vivi isso. Na congregação cristã do Brasil, por exemplo, o pregador, ele não pode se preparar antes para pregar. Ele não pode, ele tem que receber na hora do Espírito Santo.
Às vezes é chamado até de surpresa. Ele está preparado. Não pode estar preparado. O Espírito Santo vai te capacitar na hora. Aí você vai falar ali na hora pelo Espírito Santo. O estranho disso é que quando ele sobe assim, ele só fala abobrinha. O Espírito Santo. É o Espírito Santo contrariando a própria Bíblia. O pastor, o pregador, ele não é um repentista. Ele não tem que improvisar na hora. Ele tem que se preparar. Paulo diz que ele deve manejar bem a palavra. Ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que manejar bem a palavra. O pregador, o pastor, ele deve gastar boa parte do seu tempo durante a semana em oração e debruçado sobre a palavra de Deus. Quando nós olhamos lá para Atos capítulo 6, quando surge a figura dos diáconos, os diáconos surgiram exatamente para que os pastores pudessem se dedicar a duas coisas: oração e a palavra, o ministério da palavra. Os diáconos então surgem para aliviar os pastores, para que eles não sucumbam em fadiga e assim prejudiquem a comunidade. Porque se o pastor tiver que cuidar de tudo, da parte administrativa, da parte financeira, ele não vai ter tempo para estudar e para orar. Uma boa igreja é aquela em que os membros entendem a centralidade da palavra e valorizam os estudos proporcionados por seus mestres. Um sermão, ele demora de 15 a 20 horas para ser preparado durante a semana, para ser entregue em 1 hora, no domingo. Isso significa que para vocês só é requerido apenas 1 hora para você prestar atenção, para você ouvir, para você anotar. 1 hora. Sendo assim, você deve lutar com a sua mente quando a palavra estiver sendo pregada. Você deve focar a sua mente nesse instante, nesse momento, na exposição da palavra de Deus. Então lute contra o sono. Lute contra os seus pensamentos. Esqueça a segunda-feira. Foque naquilo que está sendo exposto, porque é a palavra de Deus que está sendo exposta diante de vocês. A importância desse momento não é por causa de quem está pregando, mas é por causa do que está sendo pregado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E lembre-se, muitas comunidades não têm a palavra de Deus como central, e muitas pessoas fariam de tudo para estar no seu lugar aqui hoje. Fariam de tudo para estar aqui. Pessoas que já conseguiram identificar falsos mestres, que não conseguem mais ouvir aquela ladainha, fariam de tudo para estar numa comunidade onde a palavra de Deus é pregada expositivamente, e você está. Então lute contra a sua mente, valorize esse momento. A palavra de Deus é central. Não converse nesse momento, não acesse o seu celular, abra os seus ouvidos e ouça a palavra de Deus, porque uma comunidade boa, uma igreja saudável é aquela em que os membros entendem a importância e a centralidade da palavra de Deus e assim valorizam a exposição do texto bíblico, não pelo pregador, mas pela palavra.